Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast da Lazaroto. Eu sou o Tom, gerente comercial, e estamos hoje com a presença de uma pessoa muito especial com uma história de vida muito bacana. O convidado de hoje é o Bruno Teixeira. Seja muito bem-vindo, Bruno. Tudo bem? Oi, tudo bom? É um prazer estar aqui hoje, fazendo parte dessa estrutura da Lazaroto, e agradecer a todos que estão nos vendo, ao Tom, nosso gerente comercial hoje aí dentro da empresa, que tem um papel fundamental aí perante a todos. Opa! Bruno, vamos começar de um jeito mais leve, mais tranquilo. Vamos falar um pouco de você. Você é natural de onde? É daqui mesmo de Itapema, da região? Não, na realidade eu só praticamente nasci em Guaratuba, Paraná, e com 2 anos de idade minha família se mudou para Itapema, então desde então estou habitando e morando aqui. Ah, então já dá de dizer que realmente tu é nativo daqui. Acabou vendo todas as transformações da cidade. Acompanhou de perto isso. É praticamente nativo, né? Então a gente só não pegou alguns hábitos aqui do questão de linguagem, mas costumes a gente é todo aqui. Digamos que estou há 30 anos acompanhando a evolução aí do mercado, vendo o quanto Itapema cresceu, o quanto a nossa cidade evoluiu, o quanto ela valorizou e está cada vez mais linda. Ah, bacana. E assim, ó, nessa transformação, o que mais te chamou a atenção no decorrer desse tempo? Hoje, sem dúvida, olhando dentro do ramo que a gente está hoje, é a questão de valorização, né? A questão de valorização do nosso mercado hoje, ela é algo muito atípico do resto do mundo, pode-se dizer. A gente está numa região muito, muito privilegiada. Então, a questão de valorização, de beleza natural, com certeza é o que chama mais atenção minha hoje e acredito eu que 99% de quem visita Itapema. Realmente, as belezas naturais aqui é fora do sério. Hoje pode-se andar tanto pelo Brasil, pelo mundo, né? São poucos lugares que é abençoado por Deus, né? Para ter todas essas situações que só aqui nessa região acaba tendo. A gente até, quando a gente faz bastante viagens aí para os outros lados do Brasil, né? Hoje a gente acaba que pecando em não valorizar tanto o que a gente tem hoje aqui, que é as nossas praias, o nosso mar, a nossa qualidade de vida. A gente se impressiona muito quando vai para Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, a gente vê aquelas imensas plantações que a gente até acaba comparando. É como se a gente tivesse parado na frente do mar e vendo um mar de milho, um mar de soja por aí, né? E a gente entende quando a gente volta para nossa cidade aqui, a gente entende o porquê que o pessoal se encanta tanto, né? As nossas belezas naturais aqui é muito bonito. Não é à toa que o litoral catarinense hoje é uma das regiões mais procuradas para férias, para turismo, né? Não, realmente aqui é a escolha número 1 dos brasileiros, né? Com certeza. E assim, eles não estão errados, né? Não, é nessas horas que a gente vê a divergência, a diferença e entende por quê. E Bruno, tu trabalha há muito tempo como corretor? Olha, dá para dizer que sim e que não, né? Pela quantidade de atendimentos, de preocupações que a gente já teve, parece que já estão uns 15, 20 anos. Mas vou fazer 5 anos agora em dezembro. Né? 5 anos em dezembro, faz 5 anos que eu entrei na Lazaroto. Foi a minha primeira empresa como corretor de imóveis. É a única empresa que eu trabalhei. E que, se Deus quiser, vai ser a primeira e a única mesmo. Ah, que Não bacana. tenho pretensão nenhuma de realmente. Mas é um tempo muito bom, é um tempo de corretagem. Se a gente for analisar o mercado imobiliário em Itapema, aqui na região existe há bastante tempo, mas onde ele vem se profissionalizando, onde ele vem passando por essa transformação, ele tem um período um pouco mais curto. Então, praticamente, tu acompanhou todo esse crescimento, tu se inseriu dentro dele, dentro dessa transformação. E antes disso, trabalhava já com vendas? Como que era o teu dia a dia? Com o que trabalhava? Então, comecei a trabalhar desde os 12 anos, né? Trabalhei no mercado, ponta de caixa. Depois trabalhei no banco. Só que antes da corretagem eu trabalhei numa loja de imóveis como vendedor, né? Na Melier Móveis ali. Então, de certa forma, eu acredito que Deus já vinha preparando o meu caminho para ser corretor. Que na época vendia móveis, visitava alguns empreendimentos que eu mobiliaria. E hoje eu tô vendendo. Era uma loja muito grande, né? Na verdade, uma loja muito grande, muito bem estruturada. Hoje, e o padrão, né? O padrão luxo. Hoje, na nossa região aqui, a Melier é uma das mais conceituadas que tem na região. Né? Isso eu posso falar com toda a propriedade, porque trabalhei ali 5 anos, desde a época da parte de organização, de almoxerifado,
até a chegada como nas vendas. E como que era essa visão que tu tinha do mercado imobiliário quando tu trabalhava, não precisa nem falar de antes, mas de quando se inseriu, por exemplo, na Melier, como que era a sua visão quando você ia fazer, por exemplo, a entrega de imóveis, quando tu via aqueles empreendimentos, porque não é qualquer apartamento que tu entrava em Isso. apartamentos de alto padrão, o que tinha de melhor. Hoje a Melier, ela sempre atendeu um público A, né, do A para cima, né? Com certeza a gente teve outros públicos ali, mas o público em geral era o público A, né? Então, assim, eu visitei muitos imóveis que chamavam muito atenção, entende? Então, mas eu estava a respeito de valores de imóveis, eu estava bem por fora, mas eu já via que a gente vinha numa ascensão muito grande no quesito acabamento, no quesito qualidade de vida, e a gente acompanhava, atendia várias pessoas ali, vários clientes de um poder aquisitivo muito alto, de fora da nossa cidade, de fora do nosso estado, e cada vez mais procurando estar aqui e comprando tudo do bom e do melhor. Então, de certa forma, a qualidade ela anda lado a lado, né, ali. Então, comprando um imóvel de qualidade, obviamente, tu vai mobiliar ele com qualidade. Então, o cliente que vem de fora, ele não quer perder o conforto que ele tem na casa dele. Então, foi só um imóvel na praia. Não. É a segunda casa dele que futuramente talvez se torne a primeira. Então, eles trabalham bastante no quesito qualidade de vida. Mas tu já se imaginava como corretor nessa época? Ou nem passava pela cabeça? Então, na época, nem me passava muito pela cabeça. Eu recebia alguns convites para trabalhar, só que a gente sempre fica com aquele medo, né? Porque sempre trabalhei assalariado, tinha um rendimento bom, e eu ficava, mas se eu ficar sem isso todo mês, como é que eu vou sobreviver? Aí até conheci o pessoal da Lazaroto, o Renan, o Renato, que hoje são os diretores, me abriram as portas, eu já conhecia eles de fora, assim, né, sem nenhum vínculo profissional, só amizade, e ali já sabia o método de trabalho, e foi o que me chamou a atenção e que me fez mudar de ramo, e também perceber que, digamos assim, era um ramo que hoje, eu sou prova disso, assim como você também é, e a gente tem outros exemplos aqui dentro da empresa, que é um ramo que nos proporciona muitos avanços de sonhos e realizações, né? Não. E realmente, a metodologia de trabalho, a forma como trabalha, apesar de a gente estar no mercado muito bom, né? Uma região onde tudo gira em prol do ramo imobiliário, mas a metodologia de trabalho é muito importante para esse crescimento. E lá, quando tu iniciou, como que foi a transição do mercado? Tá certo que era paralelo, era parecido, tu estava meio que inserido dentro, tu já entendi um pouco, mas como que foi essa transição do mercado de imóveis para entrar no mercado imobiliário, para trabalhar com o público direto da venda? Ali, como que foi essa situação? Então, na realidade, assim, foi um pouco duro, né? Todo início a gente imagina ser já um pouco dificultoso, né? Mas para mim ali foi um período de provação mesmo, né? Comecei num período já que é um pouco mais conturbado, comecei bem em cima do verão, dia 23 de dezembro eu iniciei, né, na Lazaroto, porque eu pegava férias coletivas lá na Melier. E aí, quando retornou lá na Melier, independente do período aqui, eu gostei da metodologia, gostei da dinâmica, gostei de você não ter essa sensação de ficar preso dentro de uma empresa, né, de tu ter a liberdade de poder sair. Eu sempre fui muito regrado com o horário, né, devido aos meus trabalhos anteriores, a gente ter que cumprir o horário comercial, mas eu sempre fui muito regrado com horários. Mas essa sensação de liberdade dentro da tua empresa foi o que me chamou muita atenção. E, obviamente, a questão de ganhos, né? A gente nunca pode deixar de lado a questão de ganhos. Foram 6 meses, né, assim, bem difíceis, mas nunca baixei a cabeça. Teve um momento que me balançou ali, que daqui a pouco eu conto a história, mas foram 6 meses, assim, de aprendizado, de altos e baixos, e que, graças a Deus, mantive-se firme e forte, com consistência, e hoje a gente tem Mas chegou a pensar em parar? Cheguei a pensar em parar devido a algumas situações pessoais minhas, né? Pessoais. Eu ia perguntar, caso que não queira falar, não tem Não, problema. não tem problema. Eu fui muito, eu sempre fui não, eu era um pouco organizado no quesito contas, né? E aí, com a minha saída lá, eu consegui guardar um valor para que eu pudesse me manter, por incrível que pareça, por 6 meses
mantendo não o mesmo padrão de vida que eu tinha antes, mas não perdendo tanto assim, né? Aí, justamente no 6º mês, eu recebi uma proposta de emprego para ser gerente comercial de uma construtora nova. E aí eu até questionei, falei, ué, mas eu sou novo no ramo, não tenho experiência, estou adquirindo experiência agora aqui na Lazzaroto. E aí a pessoa que me contatou, ela falou assim, não, mas é isso mesmo que a gente quer. Então todos os caminhos, os caminhos me levavam para ir para esse ramo, porque daí tinha um salário fixo, tinha uma bonificação sobre vendas, e aquilo ali foi o que me chamou a atenção. Um conforto, né? Uma zona, um conforto, deixava dentro isso, de uma segurança, vamos dizer mesmo. assim. É um trabalho mais, não confortável, mas seguro. Seguro. Seguro porque eu sempre vivenciei, o que eu sempre tive, né? Mas lembro até hoje, num sábado à tarde eu estava de plantão, aí tava o Renato na nossa matriz, quando a gente tinha ali na Nereu Ramos. O Renato estava na salinha. Aí ele me sentava na primeira cadeira ali, né? Na primeira mesa, perto da porta. E ele me chamou perguntando como é que tava e tal. E aí ele me viu que tava meio cabisbaixo e ele comentou comigo. Falei, Bruno, tá acontecendo alguma coisa? Precisa? E eu não tinha falado pra ninguém isso. Eu fiquei só pra mim. Não espalhei pra ninguém porque eu tava pensando e não sabia com quem conversar a respeito. E naquele dia ali ele veio e me chamou e foi uma coisa que, tipo assim, quando Deus põe a mão, não tem o que a gente ir contra, né? E o Renato falou comigo, conversou, me deu toda a garantia, segurança, né? Tanto ele quanto o Renan. Quando um fala, o outro sempre assina embaixo, né? Isso a gente aprendeu lá atrás e hoje a gente está vivenciando muito isso. E aí foi o que me manteve. E naquele período em diante ali, até minha primeira venda foi em parceria contigo, né? Sem necessidade, tu me pediu um favor, eu faria de maior grado, sem precisar, e tu me abraçou e desde o primeiro dia, né? Sempre foi um cara que, não só comigo, como eu vejo, como todos aqui, tô o cara que mais abraça, que mais ensina e que expande o teu conhecimento. Então foi um cara que foi, junto com o Renan e o Renato, um divisor de águas na minha vida lá naquele momento. Eu fico muito feliz em ouvir a história, Bruno. Obrigado por compartilhar. Não, eu que agradeço. É uma história muito bacana. E é a metodologia de trabalho. Voltamos batendo essa tecla, né? Eu acredito que ninguém faz nada sozinho. A gente, tudo é uma via de mão dupla, né? A gente acaba auxiliando os outros. Não que a gente espere algo em troca, mas é algo natural que vai acontecer também. Porque hoje eu te ajudo, amanhã tu ajuda o próximo. E aí é uma cadeia que se segue, que não acaba mais. É uma frase que todo mundo conhece, é clichê, né? Então é assim, quem sabe o que planta não teme a colheita, né? Então, verdade. A gente tá aí pra isso. E Bruno, a transição, dá pra entender que foi difícil, não é fácil pra ninguém, né? O início, igual tu falou, não é fácil, sempre dificultoso. Mas quando tu foi se estabelecendo no mercado, como que foi? Tu começou a vender, tu começou a ter esses retornos e provavelmente falou, ainda bem que eu não desisti. Sim. Provavelmente foi dessa forma. Foi bem assim. Então ali, depois do 6º mês ali que a gente teve aquelas vendas ali, dali em diante, graças a Deus, assim, eu fiquei dentro desse período aí, se colocar, acho que 7, 8 meses sem venda dentro da empresa, acho que não fecha duas mãos assim, sabe? E cada vez mais, assim, quando a gente fica um período sem vender, 1 mês, 2 meses ali sem vender, tu bate aquela dúvida na cabeça, né? Pá, será que eu tô no meu ramo certo? Será que é isso que eu quero pra mim? Mas logo na sequência a gente volta, centraliza, vê da onde a gente saiu, o que a gente conquistou e fala, e cada vez mais, quando vem esse pensamento, porque tudo que te tira um pouquinho do chão, assim, acaba sempre o medo te acompanhando. Só que é bom o medo te acompanhar, porque tu tem que se superar, tu tem que vencer o medo a cada dia. E essa questão, assim, que eu comentei ali daquela frase clichê, isso é realidade. Então, nesses 6 meses que eu não vendi, eu vim aprendendo muito, vim buscando muito, vim querendo aprender, querendo saber, querendo vender. E eu sei que na hora que chegasse o momento ia acontecer, aconteceu da melhor maneira possível, e dali em diante foi como se jogasse um balde de água fria e tirasse a zica, digamos assim, né? E dali em diante só fluiu. Hoje a gente não fica congelado no mercado, né? A gente está sempre buscando novos conhecimentos, sempre se atualizando, que isso é um erro que eu vejo de muitos corretores que conquista alguma coisa, acho que já tá bom. Então, assim, coloquei uma meta na época, bati essa meta, já dobrei, tô em busca de
bater o quanto antes para a gente poder fazer outras e assim na sequência. Não, e é lógico, né? Essa questão ali que tu ficou um período sem vender, ela voltou a se repetir? Então, ela voltou a se repetir, mas não com tanto tempo assim, né? Assim, ela dava um mês, aí Não eu passo, acredito que não deva passar disso também. no meu período máximo sem venda foram dois meses. É, 2 meses isso sem depois venda. Porque assim, é uma escalada. Eu penso que seja uma escalada, eu falo por experiência própria. É uma escalada. Nós vamos adquirindo conhecimento e conforme vai passando o tempo, com a experiência, a gente vai diminuindo as margens de erros. Isso. Muitas das vezes a gente acaba perdendo uma negociação sem saber por que errou. E na nossa cabeça fez tudo certo. Isso mesmo. Mas passa um tempo ali, a gente vê que a realidade não é essa. Que a gente pecou em algum detalhezinho, talvez numa hora de apertar, na hora de passar uma proposta, ou na hora de puxar uma situação. Às vezes até uma ligação faz a diferença. E conforme vai passando essa maturidade, vai ficando cada vez mais clara, né? Exatamente. Então, porque assim, o que acontece com o ser humano é que ele nunca quer admitir o erro, né? Mas quando tu começa a ter essa experiência, tu começa a analisar outras pessoas no teu meio ali trabalhando, tu vê onde tu pode se aperfeiçoar, onde tu errou, onde tu pode ensinar também, entende? Então, e aqui dentro da Lazaroto, sempre, desde o meu primeiro dia, sempre foi assim, questão de ajuda, de ser ajudado. Então, assim, não tem essa questão de ganância, de tu vender e ter que esconder a venda porque o cara do lado ali fica com inveja de ti. Não, hoje eu sou prova disso. Cada um que faz a venda aqui dentro, todo mundo fica feliz, comemora e que quer o sucesso de cada vez mais. O ambiente é essencial, né, em qualquer lugar. E esse caminho, quando tu viu que estava no caminho certo? Lógico, tu fez a primeira, a segunda venda e foi seguindo, mas quando tu viu que realmente estava no caminho certo, era aquilo que tu queria pra tua vida? Porque é normal a gente cogitar, mas será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô no caminho certo? Será que isso não é uma maré de sorte? Entende? Pode voltar esses 6 meses? Como que foi? Então, essa questão ela é bem... Como é que eu posso explicar, assim? Eu vi que eu estava no caminho certo desde o momento que a gente fez as primeiras vendas ali, porque tu começa a ter uma sensação de orgulho de ti mesmo, sabe? Não de se vangloriar, mas assim, tu se sente orgulhoso dos passos que você deu, tu se sente segue mais confiante. Isso, a tua confiança aumenta lá em cima. Então, todo cliente que tu atende, depois ali tu exala confiança no atendimento e o cliente sente isso de ti. Ele sente quando tu tá preocupado, quando tu precisa vender. Não que a gente não precise, né? Cada vez mais a gente puder efetuar 5, 6, 7, 10 vendas no mês é perfeito. Mas o cliente sente quando tu tá necessitado da venda mesmo. O cliente monta em cima de ti e parece coisa de louco assim, que o pessoal olha no teu semblante, no teu falar, no teu agir, nas tuas expressões, né? E o cliente não, ele quer fazer um melhor negócio, hoje a gente tá aqui para fazer um melhor negócio, mas nem sempre acaba sendo dessa maneira quando tu tem a necessidade da venda, porque o próximo mês teu, tu tá com a corda no pescoço. Isso dá de ver de longe em qualquer pessoa. Se não tá feliz com a vida, a energia, o jeito dela falar, tudo isso acaba ficando... transmitindo, Exatamente. Né? Hoje tu se sente realizado? É uma pergunta meio boba, né? Não, mas... hoje assim, claro que a gente nunca pode chegar num ponto e falar assim, não, agora eu tô legal. Entende? Mas hoje, da onde eu saí, assim, hoje eu me sinto um cara realizado e buscando novos sonhos, né? Lembro de um período quando a gente iniciou ali, entrei com um carro, até num atendimento eu ainda brinquei com o pessoal, falei, cara, se eu fechar essa venda eu vou trocar de carro, porque toda vez que o cliente entrava no carro e saía, a borrachinha da porta ela desgrudava e no momento meu de ir ali eu arranquei a borrachinha, joguei no meio do chão. Depois tive que juntar pra pôr no porta-mala, né? Aí, mas graças a Deus, consegui efetuar a venda e no dia seguinte eu fui lá e troquei de carro. Mas eu só imagino como foi a felicidade no outro dia. Não, eu tava com a viagem programada, aí o carro tava pra chegar um dia antes, os caras queriam lavar, limpar. Falei, não, pode deixa assim mesmo. Me entrega assim que eu tô saindo de viagem, eu vou com ele assim, depois eu lavo, não tem problema. Eu acredito que essa situação que acontece, essa aquisição, essas pequenas conquistas, eu digo pequena porque naquele momento foi uma grande conquista, tu comprar um outro carro, comprar um carro melhor do que tu tinha, mas se a gente analisa até hoje, tu trocou quantas vezes de carro? Tu comprou quantas coisas, tu realizou tantos sonhos, mas eu acredito que seja nesses pequenos detalhes, são nesses momentos
que fazem a gente ter uma certeza que a gente está no caminho certo, como Bem é isso. prazeroso, tá? Porque o nosso trabalho é muito bom. A gente proporciona a realização de sonhos, a gente participa da realização de sonhos dos nossos clientes. E automaticamente. A gente acaba realizando os nossos. Exatamente. E das coisas que tu fez até hoje, o que mais te marcou? Não sei se foi uma troca, não sei se foi essa troca de carro, ou uma outra, ou o que foi? Então, assim, essa troca de carro ali, o que acontece? Eu, na época, trabalhava na Melier, comprei o carro em 60 meses. Então, assim, essa é a diferença do nosso trabalho hoje do trabalho que eu tinha antes. Tinha um bom rendimento? Tinha. Mas se eu ficasse os 5 anos lá, eu sabia o que eu ia ter depois de 5 anos. Né? Então, assim, eu sabia qual passo eu já teria dado, todos os passos certinhos dentro desses 5 anos. E essa transição para corretagem foi o que me adiantou muitos sonhos, muitas vontades que eu tinha, que eu olhava na rua, que eu via televisão, que eu via em revista. Então, a vinda para a corretagem me proporcionou toda essa antecipação de realizações, né? Obviamente, na época ali foi a troca do carro, foi uma coisa que mexeu muito comigo e me colocou no caminho certo. Mesmo como tu perguntou lá se... mas não vinha na tua cabeça talvez ficar mais 6 meses vender? Claro que vem. Até hoje passa pela minha cabeça, sabe? De ficar mais 6 meses. Mas se vir em 6 meses, hoje eu já tô bem calçado para que eu não fique desesperado igual tava na época por venda. Né? Então, mas eu tenho certeza que isso não vai vir porque o trabalho que a gente faz hoje aqui, a metodologia que a gente tem não permite isso, sabe? Então a gente sabe o que a gente plantou lá atrás, o que a gente vem plantando e o que a gente vai colher lá na frente. Mas dentro da tua pergunta ali, uma das maiores realizações quando eu vi assim foi a compra do meu apartamento. O primeiro apartamento ali. O primeiro apartamento foi uma coisa que mexeu comigo assim, que fui lá, sempre mandei proposta por cliente, sempre conseguindo boas negociações, bons negócios, bons valores. Eu falei, cara, será que um dia eu vou conseguir para mim? E graças a Deus esse dia chegou, então foi um momento assim que na hora que eu assinei o contrato, tava pagando, fui, visitei. Mas na hora que tá pronto, tu entra, tu vê imobiliado, que tu vê que o negócio é teu, rapaz, ali é te tirar o chão, viu? Aí a tua base treme, tu vê que o teu sonho, os teus passos, assim, estão sendo, como é que eu posso dizer, vindo de Deus, né? Tá sendo abençoado. Então, assim, não tem explicação o sentimento. Acho que cada um tem um sentimento. O meu hoje, assim, de estar realizado, eu tô realizado com a profissão, mas a gente tá num caminho para um passo maior, se Deus quiser. Conforme vai passando o tempo, querendo ou não, a gente vai almejando mais, né? Porque até então a gente não tinha aquela experiência de ter vivido aquilo. E automaticamente a gente vai querendo mais. Vem o primeiro apartamento, o segundo, o terceiro. Acredito que hoje tu não anda com esse mesmo segundo carro que tu trocou lá atrás. Já é um carro melhor. Então, querendo ou não, a gente sempre vai escalonando nessa questão. E tu comentou a respeito ali de, não tenho medo de ficar 6 meses sem vender por causa da metodologia. Entrando um pouco nessa situação, mas fugindo um pouco da tua imobiliária, da tua metodologia. Falando em mercado, numa parte em macro, como que tu vê o mercado futuro? Porque assim, hoje a gente tem bastante oferta. Sim. Tem bastante demanda. Mas como que vai ser o futuro? Eu acredito que no futuro, como em todas as áreas, algumas empresas vão se destacando. Tá? Isso é em todas as áreas. A gente fala parte tecnológica, parte mobiliária de imóveis. Então eu vejo o nosso mercado hoje teve uma crescente muito grande. Querendo ou não, a pandemia ela alavancou esse aumento, né? Por falta de matéria-prima, isso faz com que o preço suba. Mas fala assim, numa bolha, que Itapema vai entrar numa bolha, isso e aquilo, balneário. Há quanto tempo atrás fala-se dessa bolha em Balneário Camboriú? Até hoje não existiu essa bolha e não vai existir. Porque as cidades litorâneas, a nossa cidade, a nossa região, a gente já tem em mãos alguns projetos que serão executados na nossa região e isso vai fazer com que o nosso futuro aí tenha uma alavancada muito maior. Então hoje a gente está, assim, eu falo, hoje eu estou 5 anos, vou fazer 5 anos na corretagem. Tem construtoras há 30 anos no mercado. Tu senta com os construtores para conversar, eles têm terrenos permutados aí com construção para mais 15, 20 anos. Os caras que estão há 35 anos, se tem permuta para mais 15, 20, então eles não podem estar tão errados assim. Se fosse um só, não, beleza, te deixo uma dúvida. Mas a gente tem vários exemplos aí que tem essa liquidez, que tem esse pensamento, entende? E eles não param de construir. Se eles estão, querendo ou não, às vezes alguns estão passos à frente de nós aqui, com algumas informações. E a gente vem buscando essas informações e a gente sabe que o nosso mercado vai ter
uma alavancada ainda maior devido aos projetos que a nossa cidade tem aí, para quem quer investir aqui. Hoje, dentro da cidade, nós vemos já algumas obras em andamento, Sim. de mobilidade urbana principalmente, mas eu acredito que a grande tacada vai ser essa parte mais voltada para o turismo. Isso. Não que ela seja essencial para quem mora aqui dentro, mas o grande atrativo é para atrair as pessoas que vêm a morar para cá. Querendo ou não, hoje a qualidade de vida que o litoral prega, isso falando tanto de Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, Praia Brava, toda essa região, a qualidade de vida que ela fornece para os moradores, para os visitantes, para os turistas, é muito grande. A gente pode falar sobre segurança, sobre infraestrutura, sobre comércio, sobre tudo. A gente pode enumerar aqui, passar o dia todo falando. São muitas situações que acabam atraindo todas esse público. E Itapema, eu acredito que ela acaba se destacando um pouquinho mais porque, por ela ser um pouco mais recente, ela acaba visando tudo que deu de errado nas outras cidades e acaba agregando a parte boa, atraindo somente a parte boa e crescendo de forma ordeira. E eu te pergunto também a respeito de oscilação, porque todos os mercados, elas acabam oscilando. A longo prazo, a gente tem uma previsão que realmente ela aumente cada vez mais, porque vai diminuindo o número de construções, as melhores áreas vão ficar na mão de poucos, essas empresas vão se destacando, igual mesmo tu comentou, mas as oscilações acabam acontecendo. E como que funciona essa questão? É que essa parte de oscilação ela é muito particular, né? Assim, a gente entrou num período de pandemia que todo mundo achou que o mercado imobiliário ia parar, entendeu? Então, foi totalmente o inverso. Esse ano, a gente entrou, esse ano é ano de eleição, Copa do Mundo, e todo ano de eleição e Copa do Mundo o mercado para. Para mim, pelo menos, das experiências que eu tive, foi o inverso. Então, todo ano que entra, a gente sempre coloca um empecilho o pessimismo, que vai né? acontecer alguma coisa de errado para que tudo dê errado. E graças a Deus, sim, só que isso eu acho que acredita na cabeça de cada um, né? Como eu falei ali, no decorrer do tempo, as grandes empresas, as mais fortes, as que têm mais terrenos, elas vão se destacar. Então, cabe a nós, hoje a gente já tem um papel que a gente consegue prever algumas situações futuras, se encostar em algumas empresas e se tornar também uma dessas empresas que vai se destacar no mercado. Hoje a gente já se destaca no meio de tantas, então, consequentemente, a gente não vai parar por aqui e vamos ficar para trás. Aí, então, a gente volta a bater, então, em cima da metodologia. Porque, querendo ou não, a oscilação pode até acontecer. Mas não chega a respingar aqui justamente pela metodologia. Querendo ou não, também cria uma carteira de imóveis. A questão dos investimentos para estar atraindo infraestrutura, acredito. Se puder falar um pouco sobre isso também. É que essa parte ali da nossa cidade, como tu falou, a gente iniciou aqui A concorrência é grande. Mas é bom que tenha concorrência, né? É bom que tenha concorrência. Se não tem concorrência, a gente fica estagnado, fica parado. Tô fazendo assim, tá dando certo, não tem ali o cara do lado, não tá fazendo nada de diferente. Então o cara vai vir atrás de mim. Se a concorrência se coça, a gente é obrigado a seguir aquele caminho e ser melhor do que ele. Então, onde não tem concorrência, não tem evolução. Eu penso dessa maneira, né? Igual assim, hoje a gente fala, Itapema concorre com Balneário Camboriú, concorre com Balneário Perequê. Concorre, e hoje a gente está em alguns passos à frente. Em Balneário, falou-se muito, ela criou a imagem de ser a Dubai brasileira, devido à questão dos prédios que tem enormes frente-mar ali. O nosso plano diretor mudou e a gente está construindo prédios grandes, não talvez a mesma magnitude que alguns vão sair lá, mas muito próximos já. Entende? E hoje qual que é a altura? Qual que seria o maior? Hoje o mais alto ali, residencial, é o de 82 andares, que é o... Itapema. Itapema é o de 62 andares da Embraed, né? O L'Atelier. Querendo ou não, também tem atração, né, das consultoras do outro mercado. Justo. Não vem à toa. Vem à toa. Porque a gente olha também, fazer uma determinada construção, tem um investimento Isso. antes. E uma empresa sólida, que está consolidada dentro do mercado de Balneário Camboriú, não vai fazer qualquer investimento. Bem, isso mesmo. Isso é entrar naquela parte que a gente falou, as empresas maiores vão se destacando. A Pascoaloto trabalhava só em Itapema, construindo em Itapema, foi para Balneário Camboriú porque é um nicho de mercado onde poderia fazer a execução de empreendimentos gigantes, digamos assim, né? Entrou no mercado forte, né? Entrou com 3 construções lá que é de cair o queixo mesmo, são empreendimentos que ganharam várias premiações devido à questão de qualidade, questão de estética, né? E falando da Embraed, a Embraed hoje é conhecida mundialmente. Não é, como tu falou, não é do nada que eles vão vir para Itapema.
Entende? Então, assim, eles já estão construindo tem uma outra permuta já na cidade também, e eu tenho certeza que eles não vão parar por aí. Porque a questão de valorização da nossa cidade hoje, o custo de obra aqui, querendo ou não, de permuta, se tornou mais barato do que Balneário Camboriú, então para eles, financeiramente, está valendo muito a pena. E, consequentemente, para o investidor também. Mas para vender também um apartamento desse, na média de 4, 5 milhões, não é qualquer um que consegue vender. E não é também de qualquer forma. O que é utilizado para estar fazendo essa venda para facilitar? Tem ferramentas que tu utiliza para estar auxiliando na venda, alguma situação que talvez te dê o embasamento para estar atendendo de uma melhor forma? Eu hoje, assim, eu consegui efetuar uma venda ali já e o que me levou foi o acreditar. Eu acreditar e conhecer. Pegar o material, conhecer a empresa, conhecer o empreendimento, conhecer o acabamento, localização, porque na hora que tu passa isso para o cliente, tu não precisa levar o cliente lá na central de venda deles para que o gerente de venda deles faça o papel. Isso a gente tem essa metodologia nossa aqui na Lazaroto, que a gente tem que entender do mercado, a gente tem que entender do produto que está vendendo. Porque é muito fácil pegar o cliente e levar lá e o outro cara fazer a magia acontecer, e não é isso que a gente quer. A questão do conhecimento, isso é importante em qualquer área. Qualquer área, porque hoje quando a gente vai fazer uma visita no médico, a gente está se sentindo mal, a gente vai visitar o médico por quê? Justamente. Porque ele tem um conhecimento do que a gente precisa. Um advogado é a orientação jurídica que a gente precisa. E um corretor de imóveis não é diferente. Isso mesmo. Quando o cliente busca um corretor de imóveis, é justamente isso. Então, a especialização, o conhecimento do produto, ela é muito importante. E, Bruno, referente à infraestrutura, porque assim, ó, eu vejo muito atendimento externo. Existe muito atendimento externo, porque dentro de Itapema vem muitos clientes, mas hoje o mercado ali acaba se invertendo um pouco. Fazer pela demanda, pela correria do dia a dia dos clientes, acaba tendo que ter esse papel fundamental. E como que é essa experiência de estar saindo de dentro, se deslocando da tua zona de conforto, vamos dizer, da onde tu tem o domínio, para ir lá dentro do espaço do cliente? Quando o cliente abre a porta para ti dessa maneira, porque a gente tenta várias vezes, só que o cliente ele tem que te conhecer. Ele tem que entender que tu é o profissional da área. Ele tem que entender que tu conhece o mercado que você trabalha. Às vezes o cara está a 700, 1000 quilômetros daqui de distância. Não tem tempo, como você falou, de estar vindo para cá todo final de semana para apresentar os imóveis. Então, com certeza, ele já conhece a cidade. Ele já sabe, porque é um cara que nos tire hoje do nosso conforto da nossa cidade para fazer esse atendimento. É um cara que já é bem sucedido. Então ele não fica parado no tempo também. Então ele sabe onde ele pode investir o dinheiro dele, onde ele tem que investir. Ele não vai fazer um investimento para perder. E a gente tem que estar com essa consciência nossa hoje de conhecimento do nosso mercado e chegar lá para ele e apresentar o melhor produto. Porque ele vem aqui para a praia, ele vai olhar essa magnitude de empreendimentos e vai falar, mas tem muita oferta, tem muito prédio. Mas a gente sabe hoje que tem aquele prédio que tem a liquidez. Então a gente coloca esse material debaixo do braço e leva para ele e faz a magia acontecer, né? Mas é como eu falei, não é na brincadeira, porque a gente sai de casa, pega estrada, corre risco. Então tudo isso tu tem que levar em consideração. E tem que levar o histórico também, né? Porque tu se preparou para aquilo, tu buscou a especialização, tu buscou o conhecimento. E esse estudo mercadológico, ele acaba sendo um diferencial para um profissional capacitado, porque a hora que tu vai ter o poder de argumentação com o cliente para provar para ele que aquele é o melhor produto. Isso. Porque, querendo ou não, a localização manda muito, a questão do produto, do estilo de construção, da construtora, a credibilidade deles, projetos futuros. Então, todas essas situações que se embasa, ele prova que esse é o melhor investimento. E acredito que não tem como fazer isso da noite pro dia. Não. E isso realmente, assim, o pessoal fala, mas eu vou... Uma coisa que que eu fico louco, assim, né? Se eu não der certo ali, eu vou virar corretor. Cara, assim, ó, isso me deixa com raiva, me deixa brabo. Porque um dia eu pensei assim, uma falsa ilusão, não tem? Porque assim, ó, tudo que tu não põe o teu tempo ali, se tu não se dedicar para aquilo ali, não vai dar certo. Isso pode ser tu pular corda como um trabalho profissional, entendeu? Se tu não tirar teu tempo, não se dedicar 100% para aquilo ali, se tu não botar um objetivo, eu quero isso para minha vida, não vai funcionar. Então, essa parte do sair para vender e conhecer é justamente isso. É tu abdicar do teu tempo, do teu final de semana, do teu lazer com a família, teus feriados, muitos a gente já passou trabalhando, mas hoje a gente está colhendo. Então, assim, não é eu comecei hoje e amanhã eu já vou sair vender.
Não é assim, porque tu não conhece o mercado em um dia. Pode até vender, né? Mas é sorte. É sorte, A entendeu? questão do dia a dia, tu ter aquela constância, aquele É. desenvolvimento para te estar vendendo cada vez mais, né? E ser de forma regular. E Bruno, uma situação que é muito importante também saber, porque muitas vezes a gente olha a nossa trajetória, e a gente pensa, eu faria diferente isso. Tem alguma coisa que tu faria diferente nesse período de tempo? Olha, eu hoje, assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz aqui, né? Assim, sempre procurei fazer dentro de uma coerência, nunca, não cresci passando por cima de ninguém, não precisei disso, não vou precisar disso, não é do meu feitio, não é da minha característica, do meu caráter, né? Então eu não mudaria nada, não. Assim, talvez em alguns atendimentos, mas isso são coisas que a gente vem aprendendo. Mas no quesito É de a tal da mudar, cancha, né? assim, tu Vai vai ganhando a cancha. criando, tu vai ganhando, mas questão de mudar alguma coisa assim, eu não mudaria nada, Eu não. acredito que Faria as adversidades que vão acontecendo vão dando ainda mais solidez para nós, né? Vai isso. deixando mais forte, vai fortalecendo tudo isso. E isso é muito importante. Muito importante a gente saber que tem um senso crítico, Uhum. saber que errou, mas as formas aconteceram da forma que realmente tinha que Tinha como acontecer. acontecer. Então, assim, a gente programa a nossa caminhada, mas a gente sabe que a nossa caminhada ela já está escrita por Deus. Então, não é no tempo que a gente quer. Às vezes as coisas acontecem no tempo que a gente quer e a gente não está preparado para receber aquilo ali. E aquilo ali acaba sendo uma frustração lá na frente. O que te impede depois você tentar de novo e não dar certo. Porque tu já ficou com aquele pensamento de frustração. Então, como eu falei, lá no meu início eu recebi outras propostas, não entrei, não vim para o ramo imobiliário. E eu acredito que eu tenha entrado no momento certo. Eu acredito que Deus tenha me colocado na empresa certa, as pessoas certas na minha vida, para que hoje eu tenha essa consistência, eu tenha esse trabalho e essa evolução aí. Bruno, mas assim, eu penso que tu tinhas comentado ali antes, até inclusive, a respeito da concorrência, que ela tem a concorrência. Mas por que que o cliente A vai comprar com a imobiliária A, né? E não com o Bruno, ou o contrário, vai comprar com o Bruno e não com a A, com a B, com a C? Porque concorrência tem bastante, tem muitos corretores aqui. E tu falou que é muito bom ter. Não, eu acho que quanto mais ter, a gente vai se destacando cada vez mais, vai depender unicamente de cada um, de querer conhecer e estar introduzido dentro de uma empresa que te proporcione isso, né? Hoje, como eu falei lá no início, a nossa matriz iniciou na Nereu Ramos ali, a gente tinha, eu acredito, uma sala acho que no máximo 50 metros quadrados, né? Então foi ali onde que tudo começou, a gente sou muito grato a isso. Dali aí foi criando-se o nome Lazaroto dentro do mercado imobiliário. E hoje a gente está com uma estrutura aí de espaço físico maior de 500 metros quadrados, 3 salas de reuniões, a gente tem espaço para café, a gente faz os nossos happy hour aqui totalmente confortável. Hoje isso faz com que o cliente se sinta seguro em fazer essas negociações, essas transações de acima de 3, 4, 5 milhões. Porque tu apresenta para ele que ele não está lidando só com o Bruno Teixeira corretor ou com o Wellington corretor, sabe? Ele tem uma empresa que traz toda essa segurança jurídica, todo esse suporte. Muitas vezes o cara tá lá na plantação lá e precisa desse apoio nosso. Então a gente entra com estrutura, com conhecimento. Hoje o cliente quer vir para a nossa cidade, a gente tem como buscar o cliente de uma forma mais rápida, a gente tem um avião disponível para a nossa empresa hoje. O cliente quer conhecer a orla da praia, de Itapema, de Balneário, de Perequê, a gente consegue levar ele até a marina, a gente tem um barco à nossa disposição. Então tudo isso faz com que o cliente se sinta cada vez mais seguro e mais tranquilo para fazer essas negociações, entende? Então isso conta, sem sombra de dúvidas, isso conta muito na hora do fechamento. Querendo ou não, são experiências geradas, né? É. Não é uma situação, não é apenas uma aquisição. Porque eu penso, hoje quando nós vamos comprar qualquer coisa, a gente numa padaria, comprar um bolo, nós perdemos tempo ali olhando, eu vou levar esse sabor eu gosto, esse tá bonito, parece que não é de hoje. A gente acaba avaliando. Agora tu imagina fazer um investimento de 1, 2, 5, 6, 8, 10 milhões, então, o que nós temos aqui na praia. Não é brincadeira, como tu falou assim, hoje o nosso trabalho ele proporciona esse tipo de atendimento. Entende? Muitas vezes, pode ser um investidor que vai comprar para ele, talvez não vai fazer diferença. Entende? Mas a gente não pode errar. Então a gente se coloca numa posição que ela te dá muita responsabilidade. Entende? Que se tu erra nessa negociação com esse cara, com esse cliente em específico, pode ser tua primeira e última venda. Como ele pode alavancar a tua vida lá na frente?
Então aí entra aquela questão que a gente falou dos sonhos, realizar sonhos tanto para o cliente quanto para as nossas realizações. Isso faz com que quando tu atende um cliente nesse calibre, faz com que tu vê que tu tá no caminho certo, porque tu bate de frente com ele em várias situações, porque o cara que tem esse potencial é um cara inteligente, sabe? Ele não conversa qualquer coisa, ele entende de finança, ele entende do mercado externo, e a gente tem que estar preparado para conversar. Hoje o corretor ele não é só vendedor de imóveis, né? Ele é psicólogo, um pouco de tudo, né? ele é arquiteto, então assim, a gente tem que se virar nos 30 ali e fazer o negócio acontecer. É 1001 utilidades. Não, bacana ouvir essa situação, porque realmente faz uma diferença. Ele dá mais segurança para o cliente, além de estar proporcionando essa experiência que comentamos ali. E, Bruno, infelizmente já estamos chegando ao fim. E para finalizar, eu gostaria que tu falasse, deixasse uma frase para quem está começando, ou para quem tem interesse em estar começando na área. Algo que faria diferença, talvez, se falassem para você lá atrás, ou até mesmo falar, e foi a diferença. Hoje, assim, uma experiência minha, né? É perseverança, né? Tu acreditar. Tu querer aquilo ali. Você querer chegar no lugar que tu almejou. Não desistir. A hora que tu pensar que tem o fundo do poço, mas se tu tá fazendo os passos certos, tu tá no caminho certo, tu não precisou passar por cima de ninguém, pode ter certeza que vai ter uma mão estendida para ti ali, e essa mão vai fazer te puxar do lado, te colocar do lado, fazer com que tu suba cada vez mais alto. Então não caia na ilusão de acreditar em pessoas que estão lá na frente, só na frente da televisão, falando que tudo é bonito, tudo é lindo, porque não é. A gente tem que olhar para dentro do nosso mercado. Às vezes a gente busca inspiração em gente que a gente nem conhece, a gente só vê na televisão. E as nossas inspirações muitas vezes estão do nosso lado. Muitas vezes a gente se deixa levar pelas redes sociais, principalmente, Isso. que tudo é muito bonito, a gente não vê os bastidores dos outros. Então, perdão te cortar, é bem isso mesmo. Escutar os outros falando o que não vivenciou é muito fácil. Agora, busca alguém que vivenciou aquilo ali, para te dar o exemplo, para você seguir, para você saber como caminhar. Porque é muito fácil eu chegar para uma pessoa que está entrando hoje, tu vai ter que fazer isso, isso e isso. Só que eu não fiz nada daquilo ali. Então, é muito contraditório. Então, o que eu vejo assim é buscar exemplos dentro de onde você está, de pessoas próximas, talvez, que você conheça, que já passaram por aquilo ali, para que você tenha sucesso. Porque se os caras tiveram, por que você não vai ter? Entendeu? Então, assim, se tá tendo sucesso fazendo isso, eu também vou ter. Então, eu vou fazer também, vou fazer do meu jeito. Claro que não vou dar os mesmos passos, digamos, idênticos, porque cada um tem um jeito de ser, mas o conceito tem que ser o mesmo. Hoje, então, graças a essa inspiração, vamos dizer assim, tu é uma pessoa de sucesso. Hoje, graças a Deus, eu me considero uma pessoa de sucesso, sim. Tem uma vida confortável. Confortável, hoje... É a vida que tu imaginava lá atrás? Há 10, 15 eu anos sonhava atrás? uma vida assim, né? Se eu iria chegar, eu não sabia. Mas hoje, às vezes eu paro em casa, penso, fico lá na cadeira tomando uma caipira e fico imaginando, né? Fico imaginando assim, lá atrás eu pensei em fazer uma viagem tal. E hoje fiz uma viagem melhor do que eu imaginei lá atrás. Então hoje a corretagem me proporciona pegar 15 dias, 10 dias e poder ir para qualquer lugar do mundo hoje. Então, e é uma coisa que me satisfaz muito, entende? A gente é um pouco mais seguro, mas se precisar fazer uma viagem, a gente pega e faz, porque a gente hoje conseguiu conquistar esqueci o nome da palavra ali, mas independência financeira, digamos assim, né? Então, hoje eu me considero, assim, um corretor de sucesso, uma pessoa, principalmente, de sucesso. E graças a Deus estou no caminho para que isso não pare por aqui. E tem mais sonhos por aí, né? A gente vai almejando cada vez mais. Tem, sim. Muito obrigado, Bruno, por ter compartilhado todas essas informações. Foi um período muito importante, uma conversa muito produtiva. Que bom. Acredito que vai somar não só para mim, mas para todo mundo que vai estar visualizando esse vídeo. Esse foi o Lazaroto Podcast. Estamos finalizando mais um episódio, hoje com a presença do Bruno Teixeira, experiente na área, muita coisa boa, muita coisa produtiva nos passando aqui. E quero te agradecer muito por ter disponibilizado o teu tempo, por ter compartilhado essas experiências. Na realidade, eu que agradeço fazer parte. É sempre bom a gente estar passando um pouco do que a gente já viveu, do que a gente pretende viver ainda, né? Agradeço a Lazaroto, agradeço a você, Wellington, que a gente chama de Tom. E quem quiser
acessar lá. A gente tem um perfil profissional, Bruno Teixeira, corretor de imóveis. Fiquem à vontade. Tá um pouco parado agora, mas a gente tá trabalhando para melhorar o nosso caminho ali. Não, às vezes não dá tempo, né, de fazer. Dá tempo, tá tem certo. que tirar um bom tempo ali para aperfeiçoar cada vez mais, mas como sempre, nós não vamos parar por aí, Mas não. aproveitando o gancho também, não deixe de curtir, de nos seguir, de compartilhar esse vídeo. Caso tenha gostado, deixe nos comentários. E a sua visualização é muito importante. Um grande abraço e até a próxima.